Ai, amiga, eu já te disse que eu te amo hoje. Eu te amo tanto, 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 tanto. Como assim você não atende as minhas ligações? Como assim? Você não quer falar comigo? Eu fiz alguma coisa? Você tá com um comportamento muito estranho. Quando eu te mando mensagem, você é monossilábico. Tá acontecendo alguma coisa? Essa mesma coisa, eu vou falar mal de você na internet, eu vou acabar com a sua vida. Você é uma pessoa completamente tenebrosa, horripilante, você é um lixo. Eu vou arrasar com a sua vida. Você realmente me enganou, você desprezou os meus sentimentos por você. Como é que você pôde fazer isso comigo? Ai, como é que eu pude ser tão burra de tempo, acreditando que você era minha amiga e você fez isso tudo comigo? Pois é, a dinâmica do amor e ódio é bem comum entre as pessoas com transtorno de personalidade borderline. E para saber mais sobre isso, inscreve aí, curte esse vídeo que o seu dedo não vai cair e deixe aqui embaixo um comentário. Sabemos que o border é intenso, muda, oscila os seus sentimentos, né? Às vezes num dia só a pessoa pode te amar e se você não corresponder às expectativas dessa pessoa, ela pode vir a te odiar terrivelmente. Nesse ódio todo, vem acompanhado de ameaças, vem acompanhado de ira, de palavras duras, explosões. Às vezes, se vitimizam. Ah, pobrecito Joe, essa pessoa é má e me fez muito mal porque não correspondeu o amor que eu dei pra ela. Quando eu consegui equilibrar as minhas emoções e encontrar, enfim, a remissão dos sintomas, eu percebi o quão injusta eu fui com muitas pessoas da minha vida, exatamente porque, na verdade, elas estavam ali tentando me ajudar, tentando me dar apoio, né, sendo amigas, mas era um tipo de amizade que eu cobrava tanto que sufocava a pessoa. Nesse amor demais, essa cobrança de atenção 24 horas por dia e 1001 mensagens a todo tempo esperando uma resposta imediata, fazia com que as pessoas acabassem se distanciando de mim por ser tanto, por transbordar a todo momento esse amor todo. E esse amor todo, quando era frustrado, as minhas expectativas que eu criava dessas pessoas, eu achava que essas pessoas deviam fazer alguma coisa que eu esperava que elas fizessem, mas a gente não pode controlar o outro faz aquilo que ele pode fazer, não o que você quer que ele faça. E quando essa pessoa não fazia exatamente o que eu queria, exatamente naquele momento, naquela hora, naquele minuto, segundo, eu ficava com ódio daquela pessoa, com uma raiva imensa, e esse amor todo que eu tinha se transformava em ódio. E aí eu bloqueava, aí eu gritava, aí eu ameaçava, aí aquela pessoa que era tão especial passava a ser uma pessoa desimportante, uma pessoa que me causava mal, uma pessoa maléfica. E muitas vezes ela não era. Muitas vezes isso tudo estava na minha imaginação, e eu estraguei alguns bons relacionamentos por agir dessa forma. Cobrar além do que eu deveria daquela pessoa, exigir amor na mesma proporção que eu tinha. E amor não se exige, muito menos se mede, uma expectativa que era impossível de ser correspondida. Hoje, estando do outro lado, eu vejo isso constantemente acontecendo. Quando eu lido com borders, eu tenho que ter esse cuidado para não permitir com que eles alimentem uma expectativa exagerada de uma amizade, de uma relação comigo, né? Ou seja, eu tenho que ser bem clara com relação a isso. Caso contrário, essa pessoa vai confundir, provavelmente, em algum momento, eu não vou corresponder à expectativa dela, ela vai ser frustrada pela minha não correspondência de expectativa, porque venhamos e convenhamos, como eu vou saber, como você aí vai saber, o que a pessoa está criando na mente dela de expectativas? É bem difícil isso. E você está ao tempo todo tentando atingir esse nível de expectativa super alto que um borderline te impõe, é praticamente impossível e exaustivo. Te drena completamente as suas energias. Você sai esgotado, mesmo fazendo e amando e acolhendo e demonstrando carinho, atenção, respeito. Mesmo assim, eles querem mais e mais e mais e mais até o infinito. Coisa que é impossível de se corresponder. Você acaba tendo que abdicar da sua própria vida pessoal para estar correspondendo a essa expectativa dessa pessoa. Por isso que é importante para um borderline colocar limites. Borda no border. Borderline é um ser sem borda. Ele não tem limites para nada. Esse é o grande problema do borderline, é a falta de limite. Porque esse limite deveria ter sido colocado lá atrás, na infância. E por superproteção,
dos pais ou negligência dos mesmos, isso não aconteceu. Então não houve essa imposição de limites. E aí na vida adulta, essa pessoa muitas vezes se comporta como uma criança birrenta que quer porque quer aquele brinquedo e a mãe, para não ver a criança se tacar no chão e dar um piti na loja, ela pega e dá o brinquedo. É basicamente isso. Enquanto você for dando o brinquedo, mesmo não querendo dar esse brinquedo, ou às vezes mesmo não podendo dar esse brinquedo, você está alimentando essa falta de limites do borderline. E o que vai acontecer? O momento que você não puder dar esse brinquedo, o border vai agir como uma criança birrenta, vai se tacar no chão e vai dar chilique. E a culpa, obviamente, vai ser sua. Tudo aquilo que você fez de bom, todos os meses, semanas, horas, anos, ligações, telefonemas, mensagens, conselhos, horas e horas e horas e horas vão ser esquecidos por conta de um momento que você não supriu a expectativa que ele criou de você. É muito complicado isso, porque eu já fui assim. E eu me sentia injustiçada. Como assim essa pessoa não consegue corresponder na mesma proporção esse amor, esse sentimento que eu estou dando para ela? Como assim ela não consegue enxergar o quão eu sou generosa, amorosa, carinhosa e ela não consegue me retribuir isso? Como assim? Ou muitas vezes vem a paranoia, né? A paranoia é aquela vozinha que vem e te fala, fulano não gosta de você. Isso tudo aconteceu porque o fulano tramou isso contra você. Tá vendo tudo isso que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo contra você. De você. Tudo é por conta de você. É como se todas as pessoas estivessem vivendo as vidas delas 24 horas pensando em fazer alguma coisa contra você. Coisa que não é a realidade. Pode ser que sim. Talvez, em alguns momentos, algumas pessoas podem sim estar realmente fazendo algo contra você. Mas, em geral, isso é uma paranoia que você imagina que as pessoas estão vivendo em função de causar algum prejuízo para você, um dano para você, e elas não estão nem aí. Na verdade, elas estão lá, vivendo as vidas delas. Mas você, por estar obcecado por aquela pessoa, você acha que aquela pessoa, tudo que ela faz, tudo que ela fala, tudo que ela escreve, é para você. Por exemplo, isso acontece muito quando se postam coisas no Instagram. Se posta uma coisa lá, se escreve uma coisa lá, não tem nada a ver com a pessoa. Você tá postando o que você quer postar, você compartilhou, achou interessante. Aí vem uma pessoa e fala, isso foi uma indireta pra mim? Isso é para mim? Você está falando de mim? Isso acontece muito. Esse é o lado sombrio do borderline. Esse amor todo pode virar um imenso e tenebroso barril lotado de ódio. A questão de sufocamento pelo amor excessivo, cobrança de atenção excessiva do borderline, é algo que o border talvez não saiba que ele acarreta nos outros seres humanos. E é exatamente por conta dessa obsessão pelo outro que a maioria dos relacionamentos que o borderline tenta cultivar são fracassados. Porque ao cobrar demais do outro, ao querer demais atenção, ao criar muitas expectativas com relação ao comportamento daquela pessoa, a reconhecer, a retribuir, na mesma proporção que você está dando, lembre-se, borderline é intenso, borderline sente demais. Então talvez o border precisasse relevar muitas vezes e entender muitas vezes que as outras pessoas não vão estar sentindo na mesma proporção que ele está. Os sentimentos. Porque nós, borderline, sentimos demais os sentimentos, as emoções. E a gente não pode conceber a ideia ou desejar que o outro sinta na mesma proporção, porque ele não vai sentir na mesma proporção que um borderline. Ele não é borderline. Se ele não é borderline, ele não vai sentir na mesma intensidade que um borderline. Então, essa expectativa por si só, de ter essa retribuição desse amor, desse sentimento que você tem pelaquela pessoa, já é frustrada de início. Já começa fadada ao fracasso. A pessoa não vai sentir como um borderline. O borderline precisa entender que a intensidade dele, é única. E que amor não se exige, amizade não se exige. Isso se conquista. E se conquista dia após dia. Com provas de amizade, com respeito, com limites. Coisa que o border também precisa entender. O limite do outro e os seus limites. Quais são os limites do outro? Quais são os seus limites? E prestar atenção para não ultrapassá-los. Porque se você ultrapassa os seus limites, você tem a sensação assim, eu deixei de ir na minha terapia no sábado às 10 horas da manhã porque eu queria dar atenção para o meu marido e para a minha família, queria fazer um almoço sensacional. E aí algo nesse almoço
sai do seu esperado, da sua expectativa construída, idealizada, e aí você vai jogar em cima deles a seguinte coisa: eu deixei de ir na minha terapia, eu cozinhei, eu fiz, eu aquilo outro, exigindo que o outro enxergue e se responsabilize. Ah, que ótimo, um morcego. Baby, tem um morcego aqui! Um morcego! Pois bem, e por que a gente consegue, do nada, amar uma pessoa tanto, e, de repente, odiá-la tanto? Isso tem a ver com as expectativas frustradas. E não só com as expectativas frustradas, com medo do abandono. O Border interpreta as expectativas frustradas, ou seja, o demorar ao responder, a passar um dia offline, enfim, e não dar tanta atenção assim para o Border em determinado momento, como uma espécie de abandono, como se a pessoa estivesse o abandonando, que pode ser real e imaginária, faz muitas vezes com que o borderline tenha reações intensas, desproporcionais e explosivas, implosivas. É muito comum o ego utilizar um mecanismo de vitimização. O ego, ele prega peças na gente a todo momento. O ego, ele é um serzinho que a gente tem aqui dentro de nós, que ele precisa ser alimentado. É como se ele precisasse se sentir superior por algo. Alimentam o ego se sentindo superior fisicamente, se sentindo superior materialmente, se sentindo superior intelectualmente, se sentindo superior se vitimizando também. Então a vitimização também é um mecanismo do ego. Ai, pobrecito Joe, ai, estão todos contra mim, ai, esse mundo é cruel. Isso é um mecanismo do ego. Como você não encontrou nenhuma outra alternativa para satisfazer o ego, dando a ele uma validação por superioridade intelectual, superioridade material, superioridade física, você encontra a vitimização como uma forma de se sentir superior. Pronto, resolvido o problema do ego. Eu sou a vítima da sociedade. Eu sou um pobre coitado. Olhe para mim. Olhe só o que estão fazendo contra mim. É um alimento para o ego também. E qual seria a solução, então? Não se apegar tão rapidamente às pessoas. Não criar dentro do mundo das ideias e dos sentimentos dele algo fantasioso que não corresponde com a realidade. Porque esse apego rápido demais, esse negócio de, eu te amo, depois de ter conhecido a pessoa em 2 minutos, é desproporcional, é doentio, não corresponde com uma realidade. Que a gente fica falando sobre o medo do abandono, sobre esse problema da rejeição, sobre o amor e o ódio, sobre os impulsos, a desproporcionalidade das reações, a implosão, a explosão, é meio que chover no molhado. Agora, o que fazer para se libertar disso? Obviamente, você numa terapia, num processo profundo de autoconhecimento, com um terapeuta que você consiga fazer uma transferência, que você tenha um elo, que você crie um elo de confiança com ele, você vai conseguir atingir ali os gatilhos que te fizeram se sentir dessa forma, ter essas sensações de abandono imaginário, de medo de estar sozinho, de não se bastar estando sozinho, de precisar da atenção 24 horas de uma outra pessoa, dessa construção irreal de relacionamentos irreais que não correspondem à realidade. Quando se busca o autoconhecimento, se compreende que posição o seu ego está ocupando, por exemplo, se vitimizando, se sente invalidado, se sente abandonado, se sente rejeitado, sou um injustiçado, o mundo inteiro está contra mim. Nesse caso, é importante que a pessoa entenda o papel dela na vida dela, a importância dela na vida dela. Nem tudo que acontece no mundo é sobre você. Existem milhões de coisas acontecendo a todo momento. E nem por isso as coisas que acontecem são sobre você. Isso precisa ser compreendido e trabalhado. Essa coisa de medo do abandono, medo da rejeição, é preciso ser trabalhado e fortalecido o seu self. É preciso compreender que é muito legal também estar sozinho, que é bacana você ter sua individualidade. Dentro de um relacionamento, você precisa estabelecer momentos de solidão, de individualização, de fazer as suas atividades e não se transformar no outro, em servir o outro o tempo todo, em estar com o outro o tempo todo. Mantenha a sua rotina, não adeque a sua rotina para caber na rotina do outro. Mantenha a sua rotina, não pule etapas no relacionamento. Estão se conhecendo? Estão se conhecendo. Ficou um pouco mais sério? Ficou um pouco mais sério. Está realmente namorando? Então está namorando, está numa relação. Depois vem casar, ter filhos, sonhos, planos. Entende? Existem etapas para você se posicionar dentro de uma relação,
Não pule essas etapas. Não conheça uma pessoa ontem e já queira morar com ela na semana seguinte. Imponha os seus limites. Quais são os seus limites? O autoconhecimento vai fazer você entender quais são os seus limites. Limites esses que, se impostos, dificilmente você vai explodir. Dificilmente um gatilho vai ser ativado, porque você já está sabendo até onde você pode ir para depois você não falar: ah, eu fiz, eu aconteci, não sei o que, e não fui reconhecida. Porque você ultrapassou os seus limites. Você ultrapassou os seus limites para ser aceito, validado e reconhecido, e não foi. Logo, suas expectativas foram frustradas, você ultrapassou o seu limite, e a conclusão disso vai ser o quê? Uma explosão, e sabemos muito bem disso. Para que isso não aconteça, não ultrapasse os seus limites. Assim como a gente deseja que o outro compreenda que a gente sente demais, que a gente é impulsivo, que a gente é explosivo, implosivo, que a gente tem alguns sintomas, sim, que atrapalham o nosso convívio, a gente também precisa entender que o outro também tem as suas limitações e que ele não sente como a gente sente. Então não exija que o outro sinta na mesma intensidade que você, borderline, porque você vai sentir muito e a pessoa não. E isso tá tudo bem. Se a gente quer ser respeitado, a gente precisa respeitar os limites do outro também. Então, ao colocar os seus limites, observe se você está respeitando o limite do outro. Se o outro fala: eu preciso hoje trabalhar, eu preciso focar nisso aqui, respeite isso. Não force uma barra. Respeite os limites que o outro te impuser, assim como você também faça valer os seus limites. Tente ser claro ao falar. Não se vitimize, cuidado com o ego vitimizador. Não se vitimize. Fale de seus sentimentos e de suas sensações sem culpar o outro. Nós sabemos, não gostamos de receber críticas, julgamentos e nos sentir culpados por conta das nossas atitudes impulsivas, explosivas, muitas vezes impensadas. Não gostamos disso. Então não culpe os outros também. Como assim a gente vai cobrar que o outro nos entenda se a gente também não quer entender os limites do outro? Então não os culpe, não os julgue. Border, não faça ameaças. Eu sei, o mundo não nos parece muito agradável. Parece ser realmente um ambiente hostil para um borderline. Eu sou borderline, eu sinto dessa forma também. Você não está sozinho sentindo isso. Mas o outro, será que sente da mesma forma? Eu acho que o outro não sente da mesma forma. Quando a gente tem uma remissão de sintomas e esses sintomas amenizam, a gente não sente tão intensamente, a gente tem uma racionalidade mais presente no nosso dia a dia, a gente não é levado por nossas emoções, a gente consegue discernir o que é real do que não é real, do que a gente imagina e do que realmente está acontecendo ali naquele momento, a gente consegue perceber quantas vezes a gente foi injusto com as pessoas por achar algo que na realidade não era. Então, vamos parar uns minutinhos. Os sentimentos, eles duram 5 minutos. Sentimentos que um ser humano tem como base: raiva, medo, tristeza e alegria. Esses são os sentimentos. Dali derivam outros sentimentos. Já ouviram falar num livro chamado O Emocionário? Será que vocês conseguem dar nomes às suas sensações e emoções? Nomeá-las parece bem terapêutico e interessante. Tente nomear as suas emoções. Os sentimentos duram 5 minutos. Você sente isso por 5 minutos. Ah, alguém me magoou, então eu estou sentindo tristeza. Eu dou um nome para essa emoção. A emoção é tristeza. Eu fui magoada, estou triste. Eu vou sentir essa tristeza. Essa tristeza vai permear o meu corpo por 5 minutos. Mas se eu ficar triste por 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso significa que você não está vivendo no agora. Você está preso naquele momento em que você foi magoado. Você está exacerbando a sensação de mágoa que gerou em você tristeza por 24, 48, 72 horas. Sendo que a sensação, na verdade, dura 5 minutos. Então você está revivendo num ciclo uma emoção que já se foi, que não está acontecendo aqui, no momento presente. Aí vem a técnica da Mindfulness, desenvolvida por Marsha Linehan, na DBT, Treinamento de Habilidades em Dialética Comportamental, por 5 minutinhos, ou seja, o tempo que uma emoção nos impacta. Tente fazer uma Mindfulness. Preste atenção na sua respiração. Tente se concentrar no momento presente, se desligando do que ocorreu, sem pensar no futuro, sem gerar expectativas para o futuro. Se concentre no aqui e no agora. E deixe essa emoção ir. Não é lutar contra a emoção ou controlar essa emoção. É manejar essa emoção. Reconheça, nomeie, abrace, sinta e solte. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, assistam os vídeos anteriores e a gente se vê no próximo. Espero ter contribuído positivamente para a sua vida. Um beijo e até lá.